Irmãos, foi nos proposto falar sobre superação de limites e eu gostaria de comunicar aos irmãos que estarei falando sobre isso então, superando limites, transpondo barreiras. Esse é o tema da nossa mensagem. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus. A gente não usa a expressão São Mateus, né? Porque para chamar Mateus de santo, tem que chamar o Ísio, São Ísio, Santo Ísio, Santo Roberto, porque todos nós somos santos. Superando limites, transpondo barreiras. Mateus capítulo 15, versículos 21 em diante. Gabriel é meu assistente. Amém? Meus irmãos, para que possamos superar os limites que a vida nos impõe, é necessário desenvolvermos no dia a dia, e pelo menos essa deveria ser a tendência natural de cada um de nós, que já nos convertemos, que já fomos santificados pelo poder do sangue de Jesus, é de desenvolver uma fé, e essa fé, ela precisa ser uma fé que realmente resolva transpor barreiras, porque se existe algo que é colocado diante de nós todos os dias, são obstáculos. Obstáculos os mais diversos, limites os mais diversos. Como dizia a minha saudosa mãe, diz que cada um no seu canto sofre o seu tanto, não é verdade? Então, cada um de nós precisamos também desenvolver um tipo de fé capaz de transpor algumas barreiras que a vida nos impõe. Isso é de extrema necessidade para que nós possamos ter uma vida de vitórias no dia a dia, porque na realidade a nossa vida é uma vida de lutas, sim, de lutas. E se não fosse assim também, meus irmãos, não teria graça, não teríamos como ver a ação do poder de Deus nas nossas vidas. E é por isso que essas lutas, esses obstáculos, esses limites são colocados diante de nós todos os dias. Porque é isso que nos ajuda a crescer. É isso que nos santifica cada dia mais. É isso que também nos aproxima do Senhor, né? É isso que nos traz experiências com o Senhor. Porque uma vida cristã em que não experimentamos a ação de Deus no dia a dia, fica uma vida cristã muito rasteira, fica uma vida cristã muito sem graça. E nós temos que dar testemunho da ação e do poder de Deus nas nossas vidas. Essa obrigação impera sobre nós. Essa obrigação está sobre nós, principalmente nós que temos um relacionamento com o Senhor. Amém? E nós vamos ver aqui a mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, e nós vamos ver na vida dela alguns limites que ela foi capaz de transpor e que nós também somos capazes. Vamos ler então o texto, meus irmãos. A partir do versículo 21, assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus
dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou liberta, ficou sã. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor é rica, é poderosa, e que mais uma vez, ó Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai querido, assim como o Senhor já falou ao meu coração, ó Deus, fale também ao coração da tua igreja, Pai. Pai, que a palavra do Senhor possa surtir o efeito que ela tem que surtir nas nossas vidas, ó Deus, e que ela venha nos dar um novo rumo, uma nova direção, diante das situações da vida que não estamos encontrando forma de resolver, ó Deus. Que a palavra do Senhor agora venha trazer luz sobre os limites, sobre os obstáculos que são colocados diante de nós e diante daqueles que neste momento estão me ouvindo. E que a graça do Senhor seja sobre cada um, ó Deus da glória, para os edificar e, acima de tudo, para os preparar para os embates da vida, para os limites que a vida nos impõe, ó Deus da glória, e que nos apeguemos muito mais ao Senhor, para que possamos vencer no dia mau, e depois de ter vencido tudo, que ouçamos também a palavra do Senhor: faça-se contigo como queres. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A título de introdução, meus irmãos, duas afirmações são necessárias. Primeiro, esta mulher, ela foi capaz de vencer os limites que a vida lhe impôs. E eu confesso aos irmãos que não eram poucos estes limites. Na verdade, tudo lhe era desfavorável. Essa mulher estava desequilibrada emocionalmente, pois a sua filha estava, como diz o texto, horrivelmente endemoniada. A Bíblia não nos revela, mas nós não sabemos quanto tempo de possessão essa menina estava, ou essa menina era possuída. Na época de Jesus, nós sabemos, e até hoje, nós sabemos de muitas pessoas que na verdade, sofrem um problema de possessão, e esse problema de possessão, às vezes, se perpetua por vários dias, ou talvez anos. Nós não sabemos, a Bíblia não nos revela a questão desta jovem propriamente dito. Mas pela forma, pelo agir desta mulher, nós podemos afirmar sem medo de errar, que ela já estava cansada. Ela já estava cansada de ver a sua filha naquela situação, horrivelmente endemoniada. E nós não sabemos
exatamente o nível de possessão dela, mas certamente era um nível um tanto quanto elevado. E essa mulher certamente ela já estava emocionalmente abalada, porque ela já não sabia mais o que fazer. Ela já não sabia mais o que fazer. Talvez até tenha recorrido, na sua época, a todos os recursos para a cura daquela menina, para a libertação daquela menina. E não obteve êxito. E com Jesus também não foi muito diferente, não. Se ela não exerce uma fé inabalável, se ela não insiste, ela também não teria conseguido com Jesus a libertação daquela jovem. Então essa mulher, ela estava realmente desequilibrada emocionalmente, abalada. E em segundo lugar, os discípulos não a atenderam. E por que que os discípulos não fizeram questão de atender aquela mulher? Talvez porque não era judia. Talvez porque não era judia. E outro detalhe muito importante aqui, os discípulos talvez não a atenderam porque era mulher. Era mulher. Numa sociedade muito patriarcal. E os discípulos, então, resolveram ignorar por completo aquela mulher. Tudo lhe era desfavorável. No entanto, meus irmãos, como já dito, esta mulher demonstra uma determinação de transpor este limite, de ver a sua filha liberta, de ver a sua filha curada, uma fé inabalável. E nós precisamos desse tipo de fé no nosso dia a dia também, para que possamos transpor os obstáculos que a vida nos impõe. Pedalar para mim estava sendo algo ruim. Semana passada determinei 150 quilômetros, fiz 160. Quero fechar essa semana pelo menos com mais um pouco. E vamos pegar gosto, são limites que precisamos transpor. Um outro limite que eu tenho que transpor é pedalar com as bike girls. É limite. Amanhã já tem uma proposta. Vamos ver. É possível que eu vá. Mas só vai mulher. Ainda bem que o Cleudo aparece lá de vez em quando, sabe? Amém, meus irmãos? É necessário, sim, desenvolvermos uma fé inabalável, sermos determinados em determinadas situações da nossa vida, para que possamos transpor os nossos obstáculos, os nossos limites. Vejamos, pois, os limites que esta mulher, a mulher cananeia, ou cirofenícia, teve que transpor. O primeiro limite é o limite psicológico. O limite psicológico. Como eu disse, essa mulher estava abalada. Ela estava emocionalmente abalada, sem saber o que fazer. Ela já não suportava mais ver a filha naquela situação. E sabe-se lá que tipo de crise o demônio que a possuía a submetia. A Bíblia não nos fala claramente, mas quando a Bíblia usa a expressão horrivelmente endemoniada, é porque a coisa era muito séria. As crises certamente eram horríveis. Para quem já viu aqui pessoas endemoniadas, que se debatem, uma jovem que certamente deveria ser muito feminina, talvez engrossando a voz, porque era o espírito maligno que falava na voz dela. Essa menina ela já não tinha mais forças nem sequer para pedir ajuda.
A mãe é que teve que tomar as dores desta jovem para vê-la liberta. E sabe-se lá o que essa mãe teve que fazer. Duas atitudes são imprescindíveis neste momento. Primeiro, vencer o drama do desespero e do desequilíbrio emocional. Essa mãe, ela teve que fazer isso. Ela teve que transpor essa barreira. Ela teve que transpor esse obstáculo. Ela, já desequilibrada emocionalmente, já desesperada, de repente ela já nem mais conseguia ver uma luz no fim do túnel. E sabe-se lá o que passava pela cabeça desta mãe? De repente passava pela cabeça dela que talvez a filha dela nunca mais fosse ficar curada. E em segundo lugar, buscar e executar a solução correspondente ao problema. Aquela mulher, ela não perdeu tempo. Quando surgiu a luz no fim do túnel, apesar de estar emocionalmente abalada, apesar de estar totalmente no pó, ela ouviu falar de Jesus. Ela não o conhecia, mas ela ouviu falar de alguém que talvez fosse capaz de libertar a filha dela. Então ela buscou e executou a solução correspondente ao problema. Ela decidiu: vou até ele. Irei até Jesus. Talvez a minha última esperança, mas eu vou até Jesus. E quem sabe minha filha fica liberta. Se fosse nos nossos dias, talvez ou nós levaríamos essa jovem à força até Jesus, né? Ou levaríamos a foto dela para Jesus. Não é assim? Não, ela simplesmente relatou o fato a Jesus. Com muita dificuldade, porque nem Jesus queria dar atenção a ela. Então, primeiro, o limite psicológico. Vencer o drama do desespero e buscar e executar a solução do problema, a solução correspondente ao problema. No caso, ela foi até Jesus. Um outro limite que esta mulher teve que transpor foi o limite do diálogo. O limite do diálogo. Ninguém estava dando atenção a ela. Nem Jesus queria dar atenção àquela mulher. Os discípulos, nem se fala. Mas, quanto a este limite, o limite do diálogo, duas ações são importantes, meus irmãos. Primeiro, encarar o problema de frente, dialogando com pessoas estratégicas. O que isso significa? Existem problemas na nossa vida, meus irmãos, que não tem para onde nós corrermos. Ou você encara o seu problema, ou você encara o seu problema. E essa mulher aqui, ela fez questão de não esconder absolutamente nada. O problema da minha filha é esse. E eu preciso que o problema da minha filha seja resolvido. Existem momentos na nossa vida, meus irmãos, que não temos que correr ou recorrer aos nossos pais, não. Existem problemas na nossa vida que nós mesmos precisamos resolver. E nós temos meios para isso, porque servimos ao Deus Todo-Poderoso. E nós conhecemos o caminho e sabemos o que temos que fazer para alcançar a graça, a misericórdia, a cura, a libertação do Senhor. É relacionamento com Ele.
é chegar até Ele, fazer como esta mulher, ir até Ele, encarar o problema de frente, revelar ao Senhor o seu problema. O nosso maior problema muitas vezes é que nem para Jesus nós queremos falar dos nossos problemas, Ele que sabe todas as coisas. Pessoas estratégicas, meus irmãos. Outro detalhe, meus queridos. Os nossos problemas pessoais não precisam muitas vezes ser falados nos microfones a todos os ouvidos, não. Precisamos de pessoas estratégicas, pessoa certa, pessoa que vem somar, pessoa que vai nos ajudar. Pessoa que realmente vai nos ajudar. Porque, meus irmãos, existem problemas na nossa vida que, se nós revelarmos a determinados tipos de pessoa, em vez de resolver o problema, nós vamos criar mais problemas. Nós precisamos, e a igreja precisa estar recheada de pessoas com esta natureza, de pessoas com esta índole, de ouvir os problemas dos outros, até os pecados dos outros, e guardar em segredo, ajudar a pessoa em oração, ou então orientar a pessoa a procurar outras pessoas que vai somar, que vai ajudar. É encarar o problema de frente e procurar pessoas estratégicas. Em segundo lugar, nós precisamos insistir neste diálogo. Ela falava com Jesus, meus irmãos. Inclusive o texto auxiliar nos mostra mais claramente isso. Ela falava com Jesus e Jesus simplesmente nada respondia. É lógico que nós sabemos da soberania de Cristo, nós sabemos que o Cristo sabia como essa situação ia se desenrolar, onde ela ia chegar. E talvez Jesus sabia da fé inabalável daquela mulher. Mas ela não sabia. E ela foi perseverante até romper esse obstáculo. Ela foi capaz de falar. E falar com clareza. Dizer para Jesus o que realmente ela queria. Dizer para Jesus o que ela realmente precisava. Em terceiro lugar, o limite do ministério exclusivista. 23b nos fala exatamente. Os discípulos chegaram e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. O limite do ministério exclusivista. Dois entendimentos que podem ser enganáveis aqui, meus irmãos. Primeiro, talvez na visão da mulher, na visão dela, talvez ela pensava o seguinte: ela pensava que poderia receber ajuda dos discípulos. Na qualidade de discípulos e de estar com Jesus, talvez ela pensasse assim: isso é função deles, ajudar as pessoas. E é aí que muitas vezes nós nos enganamos com pastores, com líderes de igreja, que estão mais preocupados consigo mesmos, estão mais preocupados em ficar ricos do que com seus problemas. E que faz qualquer tipo de oração para você, ou faz qualquer tipo de promessa, sem sequer saber a vontade de Deus para a sua vida. E age com você de qualquer maneira. Os discípulos aqui, pelo menos, ignorou completamente aquela mulher. Dois entendimentos que eu falei enganáveis. A mulher talvez pensou que receberia ajuda dos discípulos. Em segundo lugar, ela não sabia também que há momentos em que a visão religiosa pode ser um atrapalho. É um retrato dos dias atuais, das igrejas? É ou não é, meus irmãos? Igrejas que estão preocupadas, pessoas que estão preocupadas muito mais com placa denominacional do que com as almas.
Eu sempre falo, existe igreja por aí, é o seguinte, que se você não fizer parte da comunidade deles, ou da placa denominacional deles, o sangue de Jesus não tem poder para te salvar, não. Isso é uma realidade, meus irmãos. Existem muitas igrejas aí que está subentendido, pela forma que trabalham, que o ministério é quem salva e não a Cristo, e não Cristo. É um absurdo, mas infelizmente existe isso, o limite do ministério exclusivista. E por último, aquela mulher também teve que transpor o limite cultural. Duas peculiaridades aqui. Primeiro, a indiferença. Quando a mulher começa a adorar a Cristo, ele tem uma reação de indiferença. Jesus ficou simplesmente parado, sem dar a menor atenção àquela mulher. E depois, o preferencialismo. Quando Jesus resolve dar uma resposta àquela mulher, olha o que ele fala: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher estava tão determinada a ver a sua filha curada, que ela transpôs. Ela sabia que não era judia, e ela sabia que o ministério de Jesus até então era mais para os judeus do que para as demais nações. Ela sabia disso. Ela sabia também que era mulher e para ela seria muito mais difícil. E de repente, aquela luz que ela consegue enxergar lá no fim do túnel, chega para ela e diz: não é bom que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Talvez se fosse um de nós ficaríamos sem resposta. Não é verdade? Talvez a decepção seria tão grande para alguém que já estava abalado emocionalmente, que já não estava talvez com as suas ideias bem concatenadas. Ela talvez desistisse ali, com aquela resposta de Jesus. Mas ela foi além no diálogo, e a Bíblia nos diz que ela impressionou a Jesus com a sua atitude, com a sua insistência, com a sua determinação, com a sua fé inabalável. E como era típico de Jesus, Jesus simplesmente olha para aquela mulher e fala: que se faça conforme então a sua vontade. Vai embora. Em outras palavras, talvez Jesus estava dizendo: ainda não é a hora de ir até vocês, mas chegará o momento em que irei até vocês, até outras nações. Mas neste momento, eu preciso de cuidar dos filhos, e depois eu vou aos cachorrinhos. Amém? Os limites, então, o limite psicológico, que ela transpôs e foi capaz de transpor, o limite do diálogo, o limite do ministério exclusivista e o limite cultural. E para terminar, meus irmãos, nós vimos aqui que para cada ação contrária, ela tinha uma reação fundamentada na sua fé inabalável. E diante disso, como nós vimos, Jesus não teve outra opção a não ser: ó mulher, grande é a sua fé, seja feita
contigo como tu desejas. E a Bíblia nos diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. É o poder incrível da palavra de Jesus. Nós imaginaríamos o seguinte: Jesus estendendo, como nós fazemos, é assim ou não é? Estende a mão. Para onde está sua filha? Para o sul, para o norte e para o oeste. Aí Jesus está para o sul, então Jesus estende a mão para o sul, né? E Jesus estende a mão para o sul e diz: eu quero a libertação dela. Não teve nada disso. Jesus simplesmente numa conversa normal, como assim, ele pode ir, a sua filha já está curada, já está sã. Duas verdades aqui, meus irmãos. Diante de nós são colocados limites e obstáculos todos os dias. E precisamos agir e reagir como essa mulher para alcançarmos as bênçãos de Deus. Precisamos de fé, precisamos de determinação, sim, senão não conseguimos o que precisamos com o Senhor. Em segundo, pode ser que um desses limites ou obstáculos esteja diante de você. O que é que está diante de você neste momento? Vá à pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. Haja como esta mulher. E com certeza você vai ser muito abençoado. Seja determinado. Transponha os limites que a vida lhe impôs, ou que a vida está lhe impondo, para que você possa viver a sua vida cristã de maneira autêntica, verdadeira. É isso que Deus quer de nós, é essa a igreja que Jesus quer buscar. Amém? Coloquemo-nos de pé, meus irmãos, e vamos orar.